agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Vamos ouvir a palavra? A paz de Cristo seja com todos os ouvintes nessa noite de sexta-feira. É uma satisfação enorme estar aqui nos estúdios da Rádio Farol FM mais uma vez para transmitir a mensagem sacrossanta de Deus. E também é uma grande, enorme responsabilidade. Tá certo? Haja vista que o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 1, disse: muitos de vós não desejeis ser mestres, porque recairá muito o maior juízo sobre aqueles que são mestres. O juízo será mais pesado sobre aqueles que pregam a palavra de Deus. É muito sério isso. Mas sem mais delonga, eu quero aproveitar o tempo. Romanos capítulo 3, versículo de número 11. Romanos 3 e 11. Diz assim, apenas a parte B do versículo 11. Romanos fica depois dos Atos dos Apóstolos e antes de Coríntios, no Novo Testamento. Romanos 3:11, parte B, diz assim: não há ninguém que busque a Deus. Repetindo, não há ninguém que busque a Deus. Ponto final. Quando eu me deparei com esse versículo, surgiram dezenas de pensamentos. Um brainstorming. Em inglês, brainstorming quer dizer tempestade de ideias. Brainstorming. Tempestade de ideias surgiram na minha cabeça. Minha cabeça começou a fervilhar, a borbulhar, porque eu não conseguia entender o porquê dessa palavra. Haja vista que ela é uma ratificação do Salmo 14, versículos 2 e 3. Que a Bíblia diz lá no Salmo 14, que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que buscasse a Deus, todos se desviaram juntamente. Então eu me perguntava ao ler esse versículo, por que não há ninguém que busque a Deus? Será que não há ninguém realmente no mundo que busque a Deus? Será que até eu estou excluído do reino de Deus? Porque se não há ninguém, então é ninguém mesmo, não há ninguém, e eu estou excluído de tudo. Mas eu analisando esse versículo, eu cheguei à conclusão de que essa palavra, ninguém, ela não é uma palavra absoluta, ela é relativa. Ninguém aqui pode ser entendido da seguinte forma: a maioria dos seres humanos não busca a Deus. Porque de fato, pela prática, nós sabemos que existem pessoas fiéis que buscam a Deus. E essas pessoas não podem ser excluídas do reino dos céus. Tanto no Antigo Testamento, naquela época existiam pessoas justas, como foi o rei Davi, como foi o rei Josias, como foi o rei Ezequias, como foram os profetas. O que não dizer dos profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O que não dizer desses homens? O que não dizer do profeta Eliseu, do profeta Elias? Então esses homens buscavam a Deus. Então esse termo ninguém aqui é relativo. Se refere à maioria. Então quando você se deparar com esse versículo de Romanos 3 e 11 e Salmo 14, 2 e 3, que diz que não há ninguém que busque a Deus, você entenda,
a maioria das pessoas da terra não busca a Deus. A maioria. Aí veio outro questionamento na minha cabeça. Mas por que as pessoas não buscam a Deus? Por quê? Aí veio outro questionamento. Por que um Deus tão bom e maravilhoso, ele é rejeitado pela maioria dos seres humanos? Porque é um Deus que faz maravilhas, faz milagres, opera coisas grandiosas, que criou os céus e a terra, que criou o paraíso para colocar o homem lá, que mandou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, que nos dá o sol, a lua, as estrelas, o pão de cada dia, que nos dá força para trabalharmos, que nos dá saúde, nos dá inteligência, nos dá graça, misericórdia, perdão, amor, bondade, justiça, nos socorre, nos beneficia. Porque um Deus tão maravilhoso como esse, ele é rejeitado pela maioria dos seres humanos. Então foi pensando nisso que eu formulei um sermão. Nessa semana. Junto, no mesmo dia que eu formulei o de ontem, eu formulei o de hoje. E o tema da minha mensagem nessa noite é o seguinte: por que as pessoas não buscam a Deus? É uma interrogação. Por que as pessoas não buscam a Deus? E eu comecei a pensar nisso e comecei a colocar no papel, porque minhas ideias eu ponho no papel. Todo escritor é assim. Daí que surgiram meus 16 livros. Eu sou autor de 16 livros. Livros de poesia, livros teológicos, livros científicos, livros filosóficos, livros de jograis. Tá certo? São 16 livros que eu já escrevi. E eu ponho sempre no papel as minhas ideias. Eu tenho um livro de sermões. Eu tenho um livro já editado pelo Clube de Autores. Todos os meus livros estão no Clube de Autores. www.clubedeautores.com.br. Você pode ir lá conhecer, ler algumas páginas, se você quiser conhecer algumas páginas para introduzir. E se quiser adquirir, você pode comprar ele impresso, que chegará na sua casa por meio dos correios. Tá certo? Algum dos meus 16 livros. Você pode escolher lá, ler algumas páginas e, se gostar, pode adquirir pela internet e chegará na sua casa pelos correios. Pois bem, mas o assunto não é esse. Por que as pessoas não buscam a Deus? E eu escrevi no papel pelo menos 7 motivos pelos quais as pessoas não buscam a Deus. 7 motivos. E são motivos muito fortes, razões muito fortes, que fazem as pessoas não buscarem a Deus, que Deus lamenta muito. Em primeiro lugar, as pessoas não buscam a Deus, primeiro, porque Deus não é prioridade para elas. Lamentavelmente, porque Deus não é prioridade para elas. A prioridade para a maioria das pessoas, sabe o que é? Não é Deus. A prioridade é trabalho. Trabalha de 8 a 12 horas por dia. É dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, encher o bolso, encher o banco. Ganhar dinheiro e ganhar mais dinheiro. E ricar. É a família. E é o lazer. O lazer. Essas coisas são a prioridade para essas pessoas. E Deus está em último lugar. Lamentavelmente, a maioria das pessoas só busca a Deus quando estão no sofrimento. A verdade é essa. Quando está tudo bem, tudo ok, dinheiro no bolso, saúde perfeita, família ok, tudo perfeito, esquece-se de Deus, deixa os caminhos até de Deus, ou nunca busca a Deus. Mas só é surgir um problema dificultoso na sua vida que essa pessoa vai passar a buscar a Deus. Isso é injustiça, meu amado. Isso é ingratidão. Eu já falei aqui. Deus te dá tantas bênçãos e você se esquece de Deus, meu amigo. Não faça isso, meu amigo. Busque a Deus depressa. A Bíblia diz em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí. As demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Essas que foram citadas, que para você é prioridade.
trabalho, dinheiro, família e lazer. Mas para Deus a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Então busque a Deus em primeiro lugar. Tá certo? Aproveita aí. Então para essas pessoas, Deus não é prioridade para a maioria das pessoas. Agora, quando surge um problema, uma dificuldade, Deus é o primeiro a ser buscado. Não é assim que devemos fazer, amados. Pode ser que Deus, em alguma situação, vire as costas para você. Porque você também virou as costas para Ele. É lamentável isso. Mas em segundo lugar, um segundo motivo porque as pessoas não buscam a Deus é porque seguir a Deus exige renúncia. Você sabia disso? Você sabe. Você só não segue a Deus porque exige renúncia. Você já disse para muitas pessoas, disse a você mesmo: eu não quero seguir o Evangelho de Cristo porque exige renúncia. Pode ser que você não tenha dito com essas palavras, mas pode ser que você tenha dito assim, ó: para eu servir a Deus, eu tenho que largar a bebida, eu tenho que largar a minha segunda mulher, eu tenho que largar o fumo, tenho que largar a prostituição, tenho que largar a jogatina, tenho que largar as amizades perversas, tenho que largar as baladas, o funk nojento, tenho que largar tudo isso para seguir a Deus. E eu não quero servir a Deus porque eu não quero largar isso. Então o ser mais importante de toda a existência da humanidade, ele é rejeitado pela maioria das pessoas, porque Deus exige renúncia. Deus é um ser santo e Ele exige que a gente tenha santidade para viver com Ele. Então a Bíblia diz em Mateus 16 e 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar suas paixões. É rejeitar o pecado. É rejeitar as maldades desse mundo. Tá certo? Então muitas pessoas, a maioria das pessoas não busca a Deus em segundo lugar. Porque seguir a Deus exige renúncia. E as pessoas não querem renunciar a Deus. Mas é preciso sim renunciar ao mundo para ganhar a Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adiantou de nada, meu amado. Mas em terceiro lugar, um terceiro motivo por que as pessoas não buscam a Deus. Não buscam a Deus porque o diabo cegou-lhes o entendimento e lhes deu uma visão distorcida ou míope. A muitos ele cegou totalmente. Não enxerga nada de bom. Só enxerga o que é perverso, o que é mal. E a outras pessoas, o diabo deu uma visão distorcida da realidade. O que é amargo, ele chama de doce. O que é doce, ele chama de amargo. O que é de Deus, ele chama do diabo. O que é do diabo, ele chama de Deus. O que é bom, ele chama que é ruim. O que é ruim, ele diz que é bom. Então, em terceiro lugar, as pessoas não buscam a Deus porque o diabo cegou-lhes os olhos. Será que você está cego? Deus pode tirar as escamas dos teus olhos e pode dar visão novamente. Ele curou o cego de Jericó. Foi a cegueira física. A cegueira física. Mas ele curou também a cegueira do apóstolo Paulo. Essa versão aqui. Que antes era apenas Paulo. Ou Saulo também, era o mesmo nome. Paulo e Saulo são a mesma pessoa. Ele não mudou de nome. Permaneceu sendo chamado Saulo ou Paulo, porque ambos são nomes, um no grego, outro em hebraico. Tá certo? Então Deus tirou as escamas dos olhos de Saulo, para que ele visse a glória de Deus. Tá certo? E em quarto lugar, as pessoas não buscam a Deus porque determinaram em seus corações que o seguirão mais tarde. Mas pode ser que isso seja muito tarde, seja tarde demais. Ou seja, algumas pessoas, os jovens, principalmente acontece muito com os jovens. Os jovens dizem assim: eu não vou seguir a Deus não, rapaz, eu vou curtir a minha vida.
Eu vou aproveitar a minha vidinha, minha vida é breve, eu vou curtir balada. Eu vou escutar esses funks. Meus amados, você sabe o que significa o funk? O funk é um estilo musical que foi forjado no inferno. O funk foi um estilo musical que foi forjado no inferno. As letras dos funks foram forjadas no inferno por mentes malditas, por mentes pecaminosas, por mentes sujas. O funk, o estilo musical funk, é um estilo que deixa Deus irado. Eu passo pela praça pública da minha cidade, eu passo pelos lugares e vejo os jovens carregando uma caixinha de som, tocando funk nojento, amados. O funk é um estilo musical que Deus abomina. Agora, por que Deus abomina? Você já analisou as letras dos funks? Os funks falam de partes íntimas da mulher, de partes íntimas do homem. Fala de pornofonia. Pornofonia, sabe o que é? É som pornográfico. É som promíscuo. Fala de sexo de uma forma banal. E as pessoas gostam desse estilo musical. Vem aquelas moças seminuas com aqueles shorts apertados e curtíssimos, que não tem nem um palmo de uma mão, dançando, rebolando e mostrando todas as coisas e cantando aquelas músicas nojentas. E os jovens estão satisfeitos com isso, pensam que isso é o céu na terra. Então os jovens determinam em seus corações que não vão buscar a Deus agora. Eles dizem assim, ó. Pode ser que ele não tenha nem dito a ninguém, mas eles determinaram em seu coração assim, ó. Eu só vou buscar a igreja, a Deus. Só vou pedir a oração do pastor quando eu estiver no fim da minha vida. Porque ali eu vou e morro e já parto para o céu. Mas não é assim não, amados. Você precisa plantar uma vida correta diante de Deus. Isso já está demonstrando que o seu nome não está escrito no livro da vida. Porque todos os nomes já estão escritos desde a fundação do mundo. Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Isso já está demonstrando que você é um daqueles que não vai ser salvo. E você sabe o que significa morar no inferno? É viver para sempre com o Satanás. É viver para sempre com os homens ímpios. Na escuridão terrível, porque lá não vai ter luz, lá é escuridão. Você não vai enxergar nada. Vai ser só tormento na sua consciência. E um distanciamento eterno distante de Deus. Tá certo? Então, em quarto lugar, as pessoas não seguem a Deus, não buscam a Deus, porque determinaram em seus corações que não o seguirão, só vão seguir Ele mais tarde. Mas pode ser que isso não tenha chance para você. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E existe um tempo para se buscar a Deus. Tá certo? Então as pessoas determinam em seus corações que não vão buscar a Deus só quando estiverem mais velhos. Pode ser que você não tenha essa chance. Sua vida seja ceifada antes de tempo e você parta para outra vida e vive eternamente distante de Deus. Em quinto lugar, um quinto motivo porque as pessoas não buscam a Deus é porque o mundo, ele é mais atrativo. Você sabe disso, principalmente para a mocidade. O mundo é mais atrativo. A igreja parece ser quadrada. Os hinos são muito antigos, eles dizem. Essas mensagens, essas pregações são ultrapassadas. Isso eu já escuto desde que eu era criança. Estou ouvindo todos os dias. Para que eu ouvir mais essas mensagens que eu já conheço de cor e salteado? Não quero ouvir os louvores porque são muito velhos. As melodias são muito simples, muito pobres. Para que ouvir isso? Eles dizem assim. O mundo é mais atrativo. O mundo tem o quê? Tem pelo menos 4 coisas atrativas. Tem músicas e músicas nojentas. Quando é uma música que elogia o homem, o casal, o homem elogiando a mulher e a mulher elogiando o homem, como um casal perfeito diante de Deus, ou que tenta ser perfeito, elogiando o amor entre o casal, até que dá para ouvir. Mas as músicas que são tocadas hoje, amados,
São músicas que Deus, Ele fica no seu trono irado. Que para as pessoas salvas isso causa até uma confusão mental. Causa dor de cabeça escutar essas músicas. Causa nojo no Espírito Santo. Essas músicas que são tocadas hoje. O Espírito Santo fica triste. Essas músicas. Outra coisa, festas, baladas, curtição. Tem até o sertanejo. O sertanejo também já foi bom. Mas hoje é uma porcaria. Que só fala de balada, curtição. De vida irresponsável. Sexo irresponsável. O sexo que a Bíblia mostra que é correto diante de Deus, que Deus que se agrada, que Deus instituiu é o sexo entre casais, entre marido e mulher. Mas hoje os jovens com 12 anos de idade já estão praticando sexo. Eu falei isso aqui ontem. Com 12 anos já se inicia a vida sexual ativa. Com 12 anos, irmão, os órgãos não estão nem formados direito. Os órgãos genitais. Mas já inicia-se a prática sexual. É por isso que tem tanta mazela nesse mundo, amados. É por isso que tem tanta mãe solteira, tanto pai solteiro. É por isso que tem tanta AIDS nesse mundo. Tanta doença venérea. Tanto sofrimento, tanta perda. Tanta dor de cabeça. Tanta mãe com a mão na cabeça sem saber o que fazer. É a consequência dos pecados. Outra coisa, além do sexo, as bebidas. E as drogas. As drogas atraem o jovem de forma terrível. Os jovens estão atraídos pela droga de uma forma avassaladora. De uma forma que atrai. E ele não consegue deixar. É fácil de entrar, mas é dificílimo de sair. Só o poder do nome de Jesus pode libertar um drogado. Então isso tudo atrai a mocidade. E eu quero dizer que todas essas coisas nós temos, mas de uma forma santa para o povo de Deus. Eu falei em músicas, festas, sexo e bebidas. No mundo espiritual também temos essas coisas para os santos. Temos músicas, mas temos músicas de qualidade. Músicas que enaltecem o poder de Deus, a glória de Deus, a fama de Deus, o nome de Deus. Que adoram a Deus, que respeitam a Deus. Nós temos músicas, mas músicas boas de qualidade. Nós temos festas, mas festas de qualidade. As nossas festas são os cultos que nós temos em nossas igrejas. As cruzadas evangelísticas. Os dias que pregamos nas ruas. O culto que temos na rádio, a programação da rádio. As mensagens na internet são festas para as nossas vidas. Porque festa quer dizer aquilo que traduz alegria e felicidade. E para que alegria e felicidade maior do que esta? Não existe maior alegria e felicidade maior do que esta, do que agradar a Deus. Existe sexo também entre os cristãos, mas que existem, o mais correto é entre casais. Existem bebidas também para os cristãos, mas não é bebida alcoólica, amado. É um suquinho de maracujá, um suquinho de graviola, de acerola como o Caetano gosta. É um cafezinho, é um chá. É uma vitamina. São as bebidas que nós tomamos. Nós temos tudo isso. Músicas, festas, sexo e bebidas. Mas tudo de acordo com os padrões da justiça de Deus. Mas o mundo anda de contramão com a justiça de Deus. Então, em quinto lugar, as pessoas não buscam a Deus porque o mundo é mais atrativo para elas. Em sexto lugar, um sexto motivo por que as pessoas não buscam a Deus é porque muitos se revoltaram contra pessoas ou contra o próprio Deus. Esse é um sexto motivo. Se revoltaram. O irmão vive em pecado. Eu não quero ser crente como ele, como ela. Você tem que olhar para Jesus. Todos os seres humanos são falhos. Quem não comete deslize? Quem não comete falhas? Você tem que olhar para Jesus. Você próprio é um pecador, porque você vai apontar o erro do seu irmão. Confesse o seu erro a Jesus Cristo. Não olhe para o pecado do seu irmão, da sua irmã. Olhe para o seu. Olhe para a sua vida. Olhe para quem é você diante de Deus. Não aponte os erros da sua igreja. Se é que são erros. Porque muitas vezes não são erros.
Os erros reais devem ser denunciados. Os erros reais, eles devem ser denunciados. Eu não quero aqui excluir a realidade. Pecado tem que ser denunciado pela palavra de Deus. Agora, dizer que não segue a Deus porque o irmão é errado, a irmã é errada, e você não quer seguir porque não quer ser igual, você está errado. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Outra coisa, você se decepcionou com Deus. Você pediu uma bênção a Deus e Deus não lhe concedeu. Como Ele não lhe concedeu da forma como você pediu, você largou os caminhos do Senhor. Isso é uma injustiça, meu amado. Deus dá a você o que Ele quer e como Ele quer. Ele não faz a sua vontade. Ele não faz a sua vontade. Ele faz a vontade dEle. E a vontade dEle é sempre melhor e superior à nossa. Tá certo? É sempre melhor e superior a nós. Então muitos não buscam a Deus porque estão revoltados ou com o irmão da igreja, ou com a situação da igreja, ou porque Deus não foi favorável a ele como ele queria. Porque uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a sua vontade. Deus faz a vontade dele, não a sua. E para finalizar o meu sermão, vou finalizar agora. Por que as pessoas não buscam a Deus? Sabe por quê? Porque poucos serão os salvos. A Bíblia diz em Mateus 22:14 que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse é o motivo por que as pessoas não buscam a Deus. A maioria, porque não vai ser a maioria que vai ser salva, vai ser uma minoria. Então está explicado aqui o motivo por que as pessoas não buscam a Deus. Porque não é a maioria que vai entrar no reino dos céus. É somente aqueles que entram pela porta estreita, que seguem a Jesus, que tomam a sua cruz e que renunciam a si mesmo. Então fica aqui esse sermão de meditação. Por que as pessoas não buscam a Deus? Em primeiro lugar, as pessoas não buscam a Deus porque Deus não é prioridade para estas pessoas. Prioridade para estas pessoas é trabalho, dinheiro, família e lazer. Eles só buscam a Deus quando estão em dificuldade. Aí Deus é o primeiro nome que ele lembra e a igreja é a primeira porta que ele bate. Mas não deve ser assim, amados. Em segundo lugar, as pessoas não buscam a Deus porque seguir a Deus exige renúncia. E muitos não querem renunciar aos prazeres desse mundo. Em terceiro lugar, as pessoas não buscam a Deus porque o diabo cegou-lhes os olhos e lhes deu uma visão distorcida da realidade, uma visão míope. Ao bom ele chama ruim e ao que é ruim ele chama que é bom. Em quarto lugar, as pessoas não buscam a Deus porque determinaram em seus corações que só o seguirão mais tarde, quando estiverem mais velhos. Mas pode ser que você não tenha chance para isso. Em quinto lugar, as pessoas não buscam a Deus porque o mundo é mais atrativo. Músicas profanas, festas, sexo e bebidas. Então não buscam a Deus porque o mundo é mais atrativo, chama mais atenção. Em sexto lugar, as pessoas não buscam a Deus por causa de uma revolta com algum irmão da igreja, com a situação da igreja, ou por causa que Deus não lhe foi favorável em alguma situação, como ele queria, porque a vontade de Deus é a que prevalece, não é a sua. E para finalizar, as pessoas não buscam a Deus porque poucos serão os salvos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, companheiro. Foi bom, foi maravilha, maravilha.